A lei mais famosa da história do Brasil acaba de fazer aniversário. Há 130 anos, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Império. A lei nasceu em tempo recorde. O governo imperial enviou o projeto ao parlamento numa terça-feira. Na quinta, os deputados aprovaram a proposta e no domingo foi a vez dos senadores. No mesmo dia, 13 de maio de 1888, a lei foi sancionada pela princesa Isabel. Muita gente pensa que a princesa foi a única responsável pela abolição. Isso não é verdade. O Senado e a Câmara também tiveram um papel importante nesse momento decisivo da nossa história. Sobre esse assunto, eu converso hoje com o historiador Bruno Antunes de Cerqueira, presidente do Instituto Cultural Dona Isabel a Redentora. Bruno, obrigado pela presença. Obrigado. Nos livros didáticos, a gente tem a impressão, pelo menos nos livros didáticos antigos, que a princesa Isabel acordou um belo dia, pegou a pena de ouro e assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão no Brasil. A história não foi tão simples assim, foi? Não, não foi de modo algum simples e, na verdade, essa imagem que se tem confunde-se um pouco, e aí justamente se fala de imaginário, né? Há um imaginário relacionado ao mundo dos príncipes, das princesas, dos reis, das rainhas. E é claro que essa imagem de uma princesa poderosa que pode fazer esse tipo de coisa em pleno maio de 1888, quando o absolutismo já havia sido varrido, né, da Europa, é uma imagem, a gente diria, são justaposições de imagens, né, coisas que no passado talvez pudessem ser realidade, né, no absolutismo monárquico, uma princesa ter esse poder, né, como regente daquele reino, e o que de fato ocorreu em 13 de maio de 88, ou melhor dizendo, o que de fato ocorreu para que houvesse o 13 de maio em 1888. A Lei Áurea, ela é, na verdade, talvez pela sua simplicidade, pela sua singeleza, ela é muito citada, muito, de alguma maneira, lembrada, sim. Hoje em dia também muito renegada, muito obscurecida por um certo movimento, né, dentro do movimento negro. Há vários movimentos negros, há um movimento de negação do valor da Lei Áurea. Agora, ela é, talvez eu não errasse em dizer que ela é mais ignorada, quer dizer, o processo legislativo que levou à Lei Áurea, que culminou com o 13 de maio, e não só esse processo legislativo, mas os processos todos, né, na sociedade brasileira daquele então, são mais desconhecidos do que conhecidos. Bruno, a gente vai ver aqui no telão uma imagem daquela época, daquele dia 13 de maio de 1888. Aqui está a votação no nosso parlamento. Qual foi o papel, exatamente, o papel dos senadores e dos deputados na aprovação da Lei Áurea? Foi um papel fundamental e desde sempre as lutas que se travaram a favor da abolição gradual da escravidão no Brasil foram lutas legislativas, né? Foram lutas parlamentares. No Senado você tinha o líder maior, que era o senador Dantas, né? Baiano, Manuel Pinto de Souza Dantas, mas você tinha também o arquirrival desse movimento abolicionista no Senado, que era o senador Barão de Cotegipe. As lutas, e aí está se mostrando José Bonifácio, elas vêm do tempo ainda do primeiro reinado, a construção do Estado-nação brasileiro com Dom Pedro I, que a despeito de ser um príncipe de dois mundos, liberal e absolutista, no seu aspecto liberal, era visceralmente contrário, né, à escravidão enquanto ideia em si. Mas ele, né, Dona Leopoldina, a mulher dele, teve um papel fundamental na independência do Brasil. E José Bonifácio, como a gente diz no livro nosso atual, se eles são, os norte-americanos gostam de cultuar os Founding Fathers, né? Se existe os Founding Fathers do Brasil. São os fundadores, dos Estados Unidos, da né? pátria norte-americana, exatamente. Então, os nossos são Dom Pedro I, José Bonifácio, com Dona Leopoldina e outros. A maioria deles, esmagadora, era totalmente contrária à escravidão, mas eles tiveram que fazer concessão ao latifúndio no Brasil para que a escravidão, de fato, permeasse, né, a economia brasileira e depois acabasse por se tornar a marca social mais relevante do Brasil do século XIX. Bom, eu vou pedir para a gente ver uma imagem aqui no telão da comemoração no Rio de Janeiro da aprovação da Lei Áurea. Que é essa imagem aqui, o que é exatamente essa foto, Bruno? Então, o Paço da cidade, no Rio de Janeiro, né, o que ocorreu é que
a Lei Áurea, ela foi, essa lei que a gente chama de Áurea, né? No tempo foi chamada a segunda Lei Áurea, porque a Lei Áurea era como era conhecida a lei do ventre livre, lá de 1871, quando Dona Isabel regeu o país pela primeira vez, né? O primeiro-ministro era o Visconde do Rio Branco, e essa lei já havia sido chamada de Lei Áurea. Ela, por acaso, foi, e aí sim, mais por acaso, ela foi a signatária da primeira Lei Áurea, que é o ventre livre, e da segunda Lei Áurea, definitiva, que é a abolição da escravidão. Então, essa imagem mostra, como várias outras do tempo, né, você tinha já a fotografia muito desenvolvida, mostra a adesão popular a esse processo, que foi processo legislativo, processo político, da abolição da escravidão. Um processo muito difícil no Brasil, porque é importante reconhecer isso, a nação brasileira, né, e aí a gente está falando de fato da nossa sociedade no século XIX, era profundamente escravista, né? Essa ideia que se tem de que era tudo mar de rosas, porque a abolição no Brasil nem culminou nem provocou uma guerra civil, é uma ideia fantasiosa que quando você lê os relatos, os documentos de época, você vê que tinha-se muito medo da guerra civil em decorrência da escravidão, né? Dos negros se revoltarem e, enfim, porque havia revoltas, havia quilombos, havia fugas em massa, então, ilidimamente tomarem as armas contra aquele sistema nefando que era o sistema escravista, né? Escravocrata, né, inclusive. Bruno, você citou a lei do ventre livre. Antes da Lei Áurea, houve a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. O que eram exatamente essas leis? Então, a lei do ventre livre é um processo legislativo que o Visconde do Rio Branco, pai do futuro barão do Rio Branco, né, ele coordenou para que o Brasil iniciasse, e não apenas algo potencial. Na prática, a escravidão fosse acabando. Quer dizer, em 1871, quando há a aprovação, 71, 72, esse processo é a primeira regência da princesa Dona Isabel, filha e herdeira de Dom Pedro II, ele consegue fazer, claro, com muitos arranjos, com concessões, com o que se podia fazer na época, a aprovação na Câmara e no Senado, muito difícil, da lei que declararia que os filhos de mães escravizadas não mais nasceriam escravizados. Na prática, isso significava dizer que todas aquelas crianças que nascessem, elas não eram mais escravizadas, oficialmente não eram escravos, como a legislação reconhecia, e com isso seriam adultos não escravizados, né? Que homens livres, né, teriam suas vidas de trabalho, etc., e a escravidão necessariamente cessaria num dado momento, porque aqueles homens e mulheres que estavam nascendo em 1871, 2, 3, 4, 5, não eram mais escravizados. Na prática, contudo, a lei ela tinha um nível absurdo, né, de pormenores, né, conectando essas crianças que iam nascendo, esses bebês, às suas mães e logo, que eram escravizadas ainda, aos senhores dessas mães, né? O ventre era livre, se dizia, porque o veículo de classificação, né, enfim, de configuração da escravidão era pelo ventre, né? A mãe escravizada dava à luz um filho, escravizado também igualmente. E a lei dos sexagenários, ela veio em seguida, não é? Não, ela demorou um tempo, né? Quer dizer, o senador Dantas, ele tentou sempre projetos de lei, né, no Senado, e os aliados deputados na Câmara também, projetos de lei que eram sempre embarreirados, não se conseguia a votação, que eram projetos muito melhores, né? Os sexagenários é o projeto que ele, depois de ter sido deposto, né, se consegue passar no parlamento, e a ironia tétrica é que ganha o nome de Lei Saraiva-Cotegipe. Imagina, o Saraiva era o chefe, né, liberal, Cotegipe conservador, mas eles dão um nome para uma lei que era da iniciativa nenhuma deles, né, era a iniciativa do senador Dantas, que foi sempre um derrotado nesse aspecto, né, da abolição no parlamento, porque era uma minoria, né, frente a uma maioria que não se dizia escravocrata, e de fato uns não eram escravocratas, como a gente fala, mas eram escravistas na prática, como a sociedade também era, né? Agora, os parlamentares, você tinha aqueles que eram de fato escravocratas, né, como o Barão de Cotegipe. A gente está vendo aqui a imagem da princesa Isabel, então foi na regência dela que se aprovou a lei do ventre livre, e a lei dos sexagenários era a que previa a liberdade para o escravo que chegasse aos 60 anos, né? A lei dos sexagenários se dizia, Nabuco, né, na sua fase muito radical abolicionista, Rebouças também, eles diziam que era quase que uma
algo meio teatral, algo meio ridículo, porque o escravizado de 60 anos ou 65 anos, ele já estaria absolutamente, a expectativa de vida do escravizado era baixíssima. Então, alguém que tinha essa idade já tinha morrido, né? Era tétrico isso. Então, assim, era uma esmola que os abolicionistas, não era isso que bem eles queriam, né? Eles queriam desde sempre uma reforma social amplíssima que fizesse com que aqueles que já tinham nascido livres, né, de 71 em diante, e, sobretudo, aqueles que ainda eram oficialmente escravizados, né, que tivessem seus 40, 50, 30, 40, 50 anos, fossem, efetivamente, se tornassem trabalhadores assalariados e recebessem educação. Né? Então, considerando essas duas leis, a do ventre livre e dos sexagenários, a ideia é que não, com elas, que não houvesse uma abolição abrupta, o fim da escravidão abrupta e prejudicasse a lavoura, que era o grande motor da economia brasileira na época. Se acreditava, então, que a abolição seria lenta, gradual e segura para acabar ali por volta de 1930? Era essa a ideia originalmente? 1930 eu acho que já é uma data muito incumpridada, mas o que os relatórios do Ministério do Império, o Ministério da Agricultura, que cuidava, porque o assunto escravidão sempre era levado, sobretudo, para o Ministério da Agricultura também, né? O que eles acreditavam é que no final da década de 1890, ela teria acabado por ela mesma, e você não precisava de um processo abrupto, como você disse, para que ela finasse, né? Ela findasse de uma forma revolucionária. Eles tinham, o Partido Conservador tinha terror da ideia de que o abolicionismo, que era sim tido e havido por um movimento revolucionário, tomasse a frente do processo da abolição. Pois foi exatamente o que aconteceu. Para o pavor do Partido Conservador e dos chefes, que muitos deles eram escravocratas de fato, o movimento abolicionista tomou a frente e mais, ele transformou a nação brasileira, gradativamente, enfim, mas sobretudo na década de 1880, de uma nação, digamos, placidamente escravista para uma nação conscientemente abolicionista, né? O Brasil se tornou, na década de 1880, conscientemente a favor do fim da escravidão, né? Consciente do horror, né? Que era para o Brasil ainda ser oficialmente escravista em 1888, que foi quando se deu a Lei Áurea, e aí a pressão da opinião pública foi gigantesca no parlamento para que eles acompanhassem isso que também passou a ser iniciativa da coroa, a extinção absoluta da escravidão no Brasil. Em 1887, acontece um fato importante, que é Dom Pedro II deixa o trono, se licencia para cuidar da saúde, está muito doente, vai para a Europa passar uma longa temporada e a princesa Isabel, pela terceira vez, assume o império como regente. Ela era abolicionista, ela era uma abolicionista convicta, ou seja, as convicções dela pesaram para a aprovação da Lei Áurea? Pesaram. Ela, de fato, a princesa Dona Isabel, ela havia sido preparada, né, aqueles anos todos pelo pai para reinar no futuro como Dona Isabel I, imperatriz do Brasil, quando Dom Pedro morresse, né, ou abdicasse, porque ele mesmo foi imperador aos 5 anos de idade com a abdicação do pai. Então, se ele abdicasse para ela, ela também se tornaria Dona Isabel I, ele eventualmente ficaria aposentado, entre aspas. Ele mesmo, por fim, no fim dessa terceira e última regência dela, desbaratou essa ideia. Porque, enfim, por questões pessoais de Dom Pedro. Mas Dona Isabel era preparada, então, para reinar, e nessa terceira regência, ela resolveu, por convicção pessoal, não só pelo seu catolicismo, que é o que marca, né, a maior marca identitária para definir essa personagem histórica é o catolicismo, não só por isso, mas pelo fato de que ela temia, sim, guerra civil, pelo fato de que ela preferia uma abolição mais com flores, né, como diria lá o livro da professora Ângela Alonso, flores, votos e balas. Entre flores, votos e balas, evidentemente, ela preferia as flores. Aliás, totalmente preferia as flores. Ela entendia muito de botânica. Bruno, então, ela agiu, por um lado, digamos, com benevolência, por convicções, temendo a guerra civil e pela simpatia pelo abolicionismo, mas teve também um cálculo político. Ela não fez isso só pelas boas intenções. Não, inclusive ela no exílio, né,
muitas vezes foi instada sobre isso, né? Por que que os atos dela na terceira regência podiam ser considerados atos revolucionários se ela não era uma pessoa, digamos, revolucionária? E aí ela respondia, bom, o que se tinha que fazer, eu fiz, e eu faria tudo de novo. Ela respondia isso para os filhos, sobretudo, né? Não havia, ela tinha o cálculo político do terceiro reinado. O terceiro reinado seria a ascensão dela ao trono com o movimento abolicionista tendo sido vitorioso. Ela era, sim, a favor da abolição da escravidão. E, aliás, ela era a favor da abolição da escravidão incondicional, como se dizia no tempo, ou seja, sem a indenização aos senhores. Quando ela escreve um documento autobiográfico, isso em 1908, no exílio, Joies et Tristesses, Alegrias e Tristezas, ela diz lá, ela coloca com lápis acima de uma palavra, quando ela diz, os fazendeiros ficavam rugindo. Mas o que eles queriam? Aí ela escreve indemnité, que ela escreve em francês, né? Isso já estava no exílio há muito tempo. Então, ela se coloca, ela era visceralmente contrária à ideia de uma indenização, né, para os senhores de escravizados, porque, na verdade, se entendia que a escravidão tinha sido muito esgarçada, quer dizer, a escravidão não poderia ter chegado até ali. Então, já que chegou, ela dizia, é um absurdo ainda quererem uma indenização disso, né? Quer dizer, é um escândalo isso. E ela era contrária. Então, a abolição se dizia completa e incondicional. Até o próprio primeiro-ministro que ela alçou ao poder, né, você deve depois perguntar disso, foi o conselheiro João Alfredo, ele também, quando apresentou o projeto, disse que a abolição seria completa e incondicional. Sobre essa questão do cálculo político dela, ela era muito criticada pela sociedade por ser mulher, por ser muito católica, carola, por ser casada com um estrangeiro, um francês, o Conde de... Ela queria mostrar que tinha poder, que tinha a capacidade de tomar decisões importantes para o Brasil, ou seja, ela quis abolir a escravidão como sendo a primeira medida do seu reinado, do seu futuro reinado. Foi exatamente isso. Na verdade, os jornais, o Brasil vivia um período de liberdade de imprensa absoluta, é uma coisa até espantosa para o século XIX. Se você chegasse em países, mesmo no Reino Unido, da Grã-Bretanha, talvez não se pudesse falar livremente do herdeiro da coroa como os jornais brasileiros falavam. Então, ela era um pouco achincalhada, não havia ainda uma campanha republicanista feroz, mas havia, dentre os próprios abolicionistas, aqueles que acusavam muito a coroa de não agir. Então, ela, para mostrar que agiria, mesmo sendo mulher, como eles acreditavam, sendo inferior por ser mulher, ela agiria sim e ela faria o processo de abolição andar mais rápido. Foi exatamente o que ela fez. E, claro, com o cálculo político de que isso era o primeiro ato, né, que, como ela diz no exílio, a recomendaria a estima da nação no reinado, que era o reinado que vinha logo a seguir. Quando ela age, né, ela mesma chama esse movimento político que ela faz de golpe. Quando ela age dessa maneira, isso é entendido sim como golpe de Estado, isso está nas palavras, né, de deputados e senadores contrários à abolição, contrários ao movimento abolicionista, mais até do que só a abolição, porque o movimento abolicionista era mais coisa do que a abolição da escravidão. E aí isso que eles chamam de golpe de Estado da lei do 13 de maio, como diz lá o deputado Coelho Rodrigues, que era, né, enfim, compasso total do Barão de Cotegipe, quando eles dizem isso, eles estão usando uma linguagem que ela mesma usou. E aí, assim, a vaidade, né, no jogo político, de alguma forma isso chegava a eles, que ela dizia que estava dando um golpe naquilo tudo. E aí isso agredia muito aqueles homens todos por ela ser mulher, né? Uhum. Vamos ver mais uma imagem aqui no nosso telão. E, Bruno, eu vou aproveitar e vou te perguntar uma outra questão. Você falou do golpe da princesa. Aqui a gente está vendo imagens de escravos da época do Império. Você citou do golpe da princesa. Assim que ela assumiu a regência, em 87, quando o pai foi para a Europa cuidar da saúde, o primeiro-ministro era o Cotegipe. E era primeiro, como você citou, um primeiro-ministro que não queria de jeito nenhum o fim da escravidão. Aí a gente está vendo o Cotegipe. De que forma a princesa Isabel conseguiu se livrar do Cotegipe para poder aprovar a Lei Áurea? Pois é, ele era alguém que se mostrava sempre muito fiel, né? Se dizia monarquista, muito fiel à coroa, muito fiel ao imperador. Na prática, hoje as pesquisas nossas mostram, enfim, e tudo que a gente vê, é que nesse jogo político, na encenação, na teatralização do poder, ele se mostrava muito assim, queria se dizer muito monarquista, mas ele detestava a princesa regente e o marido dela. Então, ele tudo fazia, né, para
neutralizar o poder daquele casal herdeiro, né, nas tomadas de decisão quando o pai estava. Na terceira regência, ele não podia fazer isso porque o imperador estava fora, mas mesmo assim ele tentou. O estado de saúde de Dom Pedro meio que piorando lá na Europa e ele não informava ela direito das coisas. Quer dizer, ele tentava ao máximo driblar, passar por fora, né? Quer dizer, deixar o casal muito alheio, muito alijado. Sabotava, né? Sabotava, né? O casal herdeiro. E Dona Isabel não entendia bem lidar com ele, não sabia bem lidar no início, porque ele a cozinhava em banho-maria, como se diria popularmente, o tempo inteiro. E como ele se dizia muito católico, né? Muito fiel católico, ela, por ser ultracatólica, entendia que ele tinha uma alma nobre, correta, etc. Até que, com o tempo, ela vai percebendo que ele a golpeava o tempo inteiro nesse sentido, ele a enganava, né? Ele dissimulava tudo o tempo inteiro e queria alijá-la desse processo. Ele não queria nenhuma pressão dela, ainda mais ela, né? Mulher e muito mais nova que ele. E aí, num dado momento, ela se apercebe disso quando começa a haver 1 milhão de conflitos, né? Que tinham, às vezes, muito a ver com o abolicionismo e, às vezes, não tinham nada a ver, como foi o caso do conflito, de um dos muitos conflitos da questão militar brasileira. Nesse conflito, que era da questão militar, não envolvendo abolicionismo, ela pede, né, de um oficial de marinha, com policiais, né, civis, enfim, ela pede a ele que considere exonerar o chefe de polícia da corte. E ele diz que estava lá tomando várias medidas possíveis, imagináveis para resolver a questão, mas ele diz que está fora de questão exonerar o desembargador Coelho Bastos, que os negros conheciam como o rapa-cocos, né, porque ele era alguém que enfim, perseguia muito, né, os quilombolas, etc. E ela consegue, então, ela pede que ele o exonere, ele não aceita e, por fim, então, ela diz que exige a exoneração do chefe de polícia. E aí ele, primeiro-ministro, se exonera. Ou seja, ela consegue colocar no lugar um primeiro-ministro que está afinado com as ideias abolicionistas. Esse foi o golpe da princesa, né? Exatamente. Eu queria te perguntar sobre a relação entre a Lei Áurea e a queda da monarquia. Os fazendeiros tentaram, de toda forma, conseguir a indenização. Não conseguiram. Aqui a gente está vendo o documento original da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel, que está guardado aqui no arquivo do Senado. Bruno, qual que é essa relação entre a Lei Áurea e a proclamação da República? Olha, história é narrativa, né? Historiografia, a escrita da história tem várias correntes, né? Vários modos de enxergar. As pessoas imaginam que há uma consequência imediata, né? Do 13 de maio nasceu o 15 de novembro imediatamente. Isso não é muito verdadeiro. O que você vê é que o peso da abolição para o 15 de novembro talvez seja bem menor do que o peso do abolicionismo para o 15 de novembro. Sim, o abolicionismo era um movimento muito maior do que só assinar-se lá uma lei e dizer que juridicamente todos somos iguais. O abolicionismo queria muito mais do que isso. E sim, isso era temido, né, pelos que conservadores eram escravocratas descarados ou aqueles que eram enrustidamente escravocratas, não diziam que eram, mas eram muito também. Mas a monarquia perdeu o apoio. Então, o que se passa existem correntes historiográficas que vão dizer que a monarquia acabou em novembro de 1889 por causa do que Dona Isabel fez. E aí a culpa, é muito interessante, vai cair toda sobre ela. Isso, evidentemente, existe machismo nessa visão, mas isso é algo que não dá para discutir aqui agora, uma discussão historiográfica mais longa. A questão é, a abolição, como ela entendia, de fato, a recomendou à nação. Então, a imensa maioria dos brasileiros ficou a favor da abolição e, portanto, era a favor dela também, né, que fez aquele processo. Agora, ela também se mostrou para esses políticos, tarimbados, etc., uma pedra, né? Ela era um estorvo para muitos deles, sobretudo para o Barão de Cotegipe, por exemplo. Mas o Barão de Cotegipe vai morrer bem antes dessa república nascer, meses antes, né? A questão é muito maior, né? O problema muito maior, muito absurdo que existia ali no final da monarquia, nisso que a gente chama de final da monarquia, né? Se não tivesse havido o 15 de novembro, teria havido o terceiro reinado, é o problema militar.
Não é à toa que o que existiu foi uma quartelada de 600 homens, né? Quer dizer, com 600 homens eles mudaram a forma de governo no Brasil. Mas isso também só aconteceu porque a família imperial, né, os Bragança, cederam o poder. E aí não é nem ela, nem o marido. Foi o imperador, de fato, foi Dom Pedro II que cedeu esse poder, né, no 15 de novembro. Agora, a ideia de que a República é uma consequência imediata da abolição é uma ideia que tem algo né, de verificável, um pouco, mas o peso que é colocado historiograficamente talvez seja um peso errado, né? Ou seja, o que se fez foi a queda da monarquia, foi impedir o terceiro reinado, é isso? Exatamente. O que havia ali era um pavor dos fazendeiros, aí sim, de parte deles que ainda tinha poder, do que seria o reinado de Dona Isabel. Agora, é necessário dizer também que havia muito apoiamento, né? É necessário dizer que essa classe fazendeira não era uníssona e unívoca, não existia essa coisa como os livros de história didáticos ou paradidáticos insistem em dizer até hoje, a nobreza brasileira que existia, que eram os barões de café, os condes, aderiu toda a República. Isso não é verdade, né? Isso de forma alguma é verdade, isso tem que ser estudado, e isso não é estudado até hoje. E portanto, essa dificuldade de compreensão de que o terceiro reinado era a continuidade da monarquia, evidentemente, era o reinado da filha de Dom Pedro II, mas era uma promessa de democracia abolicionista, né? Essa ideia, né? Essa chave de estudo que não é feita, né? Na maior parte da historiografia existente sobre a República no Brasil, é que ajuda a entender por que a República no Brasil não foi sinônimo de democracia, de liberdade, etc, etc, etc. Não é? Bruno, nosso tempo se encerrou. Te agradeço muito pela entrevista, pelas explicações, pela aula de história. Obrigado, a gente agradece. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link dessa entrevista, basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.